Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa penúltima aula de hidrometalurgia, tá? A gente vai para a aula de precipitação eletroquímica, tá? E aí eu tenho algumas coisas importantes a mencionar na aula de precipitação eletroquímica antes da gente efetivamente entrar nesses equipamentos de precipitação eletroquímica. Nós vamos dizer aqui três equipamentos que fazem precipitação eletroquímica e vocês vão se lembrar da aula passada em que a gente viu uma gama de processos, né? Então a gente viu os processos físicos e a gente também recebeu a informação de que nos processos físicos o que ocorre basicamente é a formação de compostos químicos que não são de tanto interesse metalúrgico. Então por isso a gente não vai se dedicar extensivamente, né, a falar desses processos e como os equipamentos que fazem esses processos, né? Depois a gente viu um grupo de processos químicos, tá? Nesses processos químicos existiam vários mecanismos que a gente utilizava para que ocorresse a precipitação, tá? E dentro desse grupo de processos químicos, boa parte deles ocorriam de forma homogênea, ou seja, não tinha uma fase diferente da fase líquida. Tá? Então, o que a gente olhava ali durante um processo de precipitação, se a gente pudesse olhar para o reator onde está acontecendo aquilo, esse reator continha basicamente líquido no interior do reator. Tá? O que a gente enxergava era líquido e aí com o tempo ia formando os precipitados. Esses precipitados normalmente eram filtrados a partir do líquido. Tá? O que acontece nesses casos, naqueles diversos mecanismos de precipitação homogêneos, como a precipitação por hidrólise, precipitação iônica, a redução iônica, tá? E aí nesses processos, a redução não iônica também, tá? Nesses processos a gente tinha o quê? A gente tinha processos onde a gente tinha normalmente um líquido e a gente adicionava um reagente que ia provocar a precipitação e esse reagente ele ainda era líquido ou ele estava dissolvido no líquido, como o hidrogênio em alguns casos, né? Então, o que acontece? Nesses casos específicos, os reatores basicamente são tanques, tá? Que permitem a adição, né, do precipitante junto com o licor lixiviado rico em metal, né, e promovem a precipitação. Então, eu não me dediquei a mostrar tanques, né? Tanque é parecido com um silo, né? Basicamente um cilindro gigantesco que permite ali que a gente faça um controle das variáveis do processo ali, aliás, das variáveis do processo de precipitação, né? E aí por isso os equipamentos não tinham muitas especificidades, tá? Quando a gente vai para os casos específicos da precipitação eletroquímica, tá? O que acontece? Na eletroquímica, nos processos eletroquímicos, sejam eles os eletrolíticos ou o eletroquímico, né, que é o eletrolítico, a gente vai ver na aula que vem, a gente vai ter um metal, né, normalmente o ferro ou o zinco, tá, formando os nossos precipitados a partir de uma reação de simples troca, não, uma reação de oxidação-redução. Tá? Então, o que acontece? A gente tem os equipamentos nossos, eles têm basicamente o princípio de fazer um metal entrar em contato com o licor lixiviado para que ocorra essas reações de produção do nosso metal, tá? Do nosso metal que a gente quer precipitar. Tá? Então aqui a gente vai ver equipamentos que permitem a obtenção do metal e inclusive a separação do metal que a gente está obtendo a partir do licor lixiviado. Tá? Então o que eu vou mostrar para vocês são três equipamentos. Vocês estão vendo aqui os launders, né? Então esse aqui a gente está vendo aqui os launders, tá? Que são tanques gigantescos, tá? Onde a gente, então aqui é um diagrama, aqui é foto, né, disso, dos launders, e aqui
está um diagrama do que vocês não estão enxergando que está aqui, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem, primeiro, a gente tem um tanque gigante, tá? Vocês podem ver que tem pessoas aqui, né? Então vocês podem ter uma ideia do tamanho desse tanque, tá? Esse tanque gigantesco, ele contém um fundo falso, que seria uma peneira fina aqui embaixo, né? E aí em cima desse fundo falso fica depositado sucata de aço, tá? E aí, ou sucata de zinco, tá? Mas normalmente sucata de aço, tá? E aí a gente tem a alimentação do nosso licor lixiviado passando por esse leito de sucata de aço. O que vai acontecer? A gente tem sucata de aço, né? Então a gente tem ferro, né? A gente vai adicionar o cobre em meio aquoso, tá? Qual que vai ser o resultado disso? Tá? O ferro vai perder elétrons, então a gente vai ter a primeira meia reação aqui. Então a primeira meia reação é a seguinte: é o ferro resultando em ferro 2 mais 2 elétrons, tá? E aí a gente vai ter uma segunda reação também, tá? Uma segunda meia reação. O cobre vai ganhar esses elétrons do ferro, tá? Porque o cobre é mais nobre que o ferro, então a gente vai formar cobre. E aí a soma da reação que a gente vai enxergar acontecendo vai ser o líquido entrando em contato com o ferro perdendo os elétrons e o cobre se formando cobre sólido, tá? Então esse cara aqui ele estava sólido e aí esse cara aqui estava no meio aquoso, que a gente coloca em contato com esse sólido. E aí a gente vai formar o cobre sólido e o ferro vai ingressar no meio aquoso, tá? E aí o que vai acontecer? Tá? Vai acontecer que esse material, né, o cobre, ele se forma na superfície do ferro e ele é logo arrancado. Então a gente tem uma placa, uma chapa de ferro, aí aqui vai formar uma partícula de cobre. Essa partícula de cobre, com o fluxo da água, tá? O fluxo do licor lixiviado, então o fluxo do licor, tá? Licor lixiviado, com o fluxo do licor lixiviado, vai ocorrer o que? O arrancamento, tá? A remoção desse material da superfície da lata, da sucata de ferro, e aí esse material vai ser todo removido através de uma calha que está abaixo do fundo falso. Como o cobre que se forma aqui na superfície do metal é bem fino, ele consegue vazar, né? Ele consegue passar pela superfície do meu fundo falso, tá? Porque é uma peneira, né? E aí o que acontece? Tá? Esse material vai ser drenado, né? E aí eu vou ter um tanque de decantação. Por quê? Porque o meu cobre é muito denso, tá? Então nesse tanque aqui o que vai acontecer? A gente vai ter o meu líquido agora rico em ferro, porque o cobre foi todo precipitado, e no fundo a gente vai ter a deposição, no fundo desse tanque aqui, né, a gente vai ter a deposição do cobre metálico, tá? E aí a gente pode ter a remoção do cobre metálico, tá? Então alguns outros detalhes, tá? Esses tanques eles podem ter de até 170 metros de comprimento, então eles são bem longos, tá? E ele pode ter também o comprimento entre 1,3 e 3 metros de largura, com também 0,3 e 1,3 metros de profundidade, tá? Então vamos olhar aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa dimensão, ela pode ser de até 150 metros. Já essa dimensão aqui do tanque, ela pode ter de 0,3 até 1,3 metros, tá? Já essa dimensão aqui, ó, essa aqui, tá? Ela pode ter de 1,3 até 3,5, tá? Metros, tá bom? E aí, vamos para mais outras informações, tá? Que eu vou pegar na minha colinha aqui, tá? Aquele declive ali embaixo ele pode ter até 2%, tá? Então aqui vamos só mostrar aqui, tá?
esse declive aqui, tá? Que está retratado aqui com muito mais intensidade, tá? Ele pode ter até 2% de até 2% de inclinação, tá bom? E aí, esses são os detalhes mais construtivos em relação a os launders, tá? Então, esses são um equipamento bastante popular, tá? Para fazer o processo que a gente chama, né? Sempre que a gente está fazendo precipitação eletroquímica, a gente está fazendo um processo de cementação, tá? É esse o nome que é conhecido, esses processos de precipitação eletroquímica. Então, o que a gente está vendo aqui é a cementação. Na precipitação eletrolítica, a gente vai ver as células de eletrorecuperação, tá bom? Então agora eu vou fazer um corte, vou tirar essas figuras e vou colocar a figura do próximo equipamento, que faz mais ou menos o mesmo princípio desse aqui, só que de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Então vou cortar aqui e aí a gente volta com um quadro novo, tá? Bom, pessoal, agora vamos para esses dois outros equipamentos aqui, tá? E aí, que equipamentos são esses, tá? Então, aqui, lembrando, a gente continua tratando de processos de cementação, tá? Quando a gente fala em precipitação eletroquímica, processos desse tipo aqui, que a gente tem ferro gerando ferro 2+, em meio aquoso, mais 2 elétrons, e uma outra meia reação do cobre 2+, gerando cobre 2+, pegando esses 2 elétrons da reação do ferro, gerando cobre, que a soma da reação vai dar ferro com uma solução lixiviada de cobre 2+, gerando gerando cobre metálico mais ferro 2+, quando a gente tem esse tipo de retração aqui, a gente está falando de um processo de cementação, tá? Eu já falei isso no quadro anterior, eu vou retomar e colocar isso aqui para vocês não esquecerem, tá? Porque inclusive eu devia ter iniciado com isso e acabei falando um pouco depois, tá? E a gente vai ver os dois últimos equipamentos da aula de hoje, para quem é do médio, para quem é do superior. Depois a gente vai ver um pouquinho de como exatamente acontece isso, tá? E aí vai ser uma segunda parte bem rápida, acredito que em 10 minutinhos a gente mata, tá? E aqui a nossa aula de hoje deve para o pessoal do superior, ela deve ter de aula gravada entre 30 minutos, entre 25 e 30 minutos, e o pessoal do médio a gente deve terminar essa aula aqui nos próximos 5 a 10 minutos no máximo, tá? Então, vamos ver aqui o nosso precipitador de tambor, tá? Então aqui tem uma foto do que a gente enxerga, tá? Esse tambor ele pode girar, né? Então tambor rotativo, e aqui dentro do tambor a gente tem a nossa solução lixiviada, tá? Um tambor ele é constituído por uma carcaça de aço, tá? E ele tem um isolamento, tá? Que não deixa que o nosso líquido entre em contato com o aço, porque senão, se esse líquido entrar em contato com o aço, vai ocorrer a decomposição, né, do aço, porque o aço nada mais é que uma liga de ferro, né? Então aconteceriam essas reações aqui. Então tem aqui uns tijolos que fazem o isolamento do aço, tá? Não permitindo que o líquido entre em contato com o aço, tá? E aí a gente tem aqui uma peneira, tá? Aqui na lateral do tanque, né? E a gente tem essa válvula aqui para retirada do material, tá? A gente também tem a solução lixiviada, ela é carregada pela parte superior, e também sucata de aço, também carregada pela parte superior, tá? Conforme esse meu tanque ele vai girando, né? A reação acaba ocorrendo, tá? E aí o que acontece aqui é que o metal, tá? Por ter o que a gente tem ocorrendo aqui? A gente tem um processo que vai ocorrer através dessa agitação, né? A gente tem um líquido
em contato com o nosso sólido, que é um metal, tá? Especificamente esse equipamento aqui, ele acaba sendo utilizado na recuperação de ouro e prata, tá? Então as reações aqui que ocorrem é de ouro e prata, e o nosso precipitador, o agente precipitante, tá? É o zinco, tá? Então a reação que ocorre aqui é uma reação do zinco com ouro e com a prata, tá? O mecanismo que acontece aqui não é igual a esse aqui, tá? Então ele pode ser utilizado para cobre, da maneira como ele está o layout aqui, mas também é utilizado para ouro e prata, tá? Até porque ouro e prata eles são tratados com soluções de cianeto, tá? Então o que acontece? As nossas partículas metálicas, elas acabam sendo formadas muito pequenas, tá? Finas, então elas são sempre retiradas com o líquido, tá? Então o nosso metal ele sai junto com o líquido e depois ele é filtrado do líquido, tá bom? Então esse processo, basicamente, o que vai fazer a remoção do metal é essa agitação, tá? Porque o metal que fica aderido na superfície aqui, uma partícula, né? E a gente forma metal aqui na superfície dessa partícula, tá? Essa partícula de sucata. Tá? Esse metal ele está fracamente aderido à superfície, não é uma reação que faz com que o metal faça parte, forme uma liga aqui. Não, ele vai formar um precipitado na superfície do metal. Tá? O pessoal do superior vai ver com mais riqueza o mecanismo como acontece isso. Tá? E aí esse metal é facilmente removido. Conforme vai ocorrendo a agitação, a gente vai fazer o que? A gente vai formar o metal. Tá? E aí vai formar também, a partícula vai ficar solta do metal, e aí o metal vai sair junto com a solução, tá? E aí depois ele vai passar por uma etapa de filtragem, tá? O outro equipamento que a gente tem, tá, é o equipamento vamos ver, esse aqui eu vou chamar ele de, vou colocar um título para esse equipamento aqui, tá? É um tambor rotativo, tá? Esse aqui é o tambor rotativo, tá? E aqui a gente vai ter o cone invertido, tá? Então, como que acontece o processo de lixiviação no nosso cone invertido, tá? O que acontece? O precipitador cônico ele opera de maneira contínua, então esse é o pró, né? A parte interessante do precipitador cônico é que ele não precisa, a gente não precisa ele não precisa parar o processo para para repor a sucata ou coisa assim, tá? A sucata é continuamente carregada pela parte superior do cone, né? Vocês estão enxergando ali, vocês conseguem ver aqui um cone, tá? Invertido, tá? E aí esse cone ele fica recheado de sucata, tá? Então aqui tem um corte para a gente poder enxergar como é que é o cone, tá? Na parte interior do cone, o que a gente vai ter aqui? Na parte interior do cone a gente vai ter inicialmente, ele é feito com uma chapa, então eu faço com que a minha solução, que é carregada pela parte inferior, ela tenha que ficar um pouco dentro do cone, tá? Lembrando da altura do cone, ele pode possuir até 4,2 metros de diâmetro e 7,3 metros de altura, tá? Então isso é o tamanho do reator, tá? Essa inclinação do cone ela pode ter até 45 graus ali, essa inclinação do tanque que está em volta do cone, tá? E aí o que acontece é o seguinte: a minha solução ingressa no cone, tá? E ela vai formar um vórtex, ela vai ficar girando, tá? E aí o que acontece? Conforme a minha solução faz essa trajetória em espiral, tá? Tendendo à parte superior do cone, as reações vão acontecendo e o próprio fluxo de solução arranca o cobre e faz com que o cobre seja suspenso e passe por essa nossa peneira aqui, nessa nossa grelha, seria semelhante ao fundo falso, tá? E aí o que acontece? Quando esse material passa pelo fundo falso, porque ele está fino, né? Então ele é um sólido, é um metal, né? Em granulometria fina. Conforme esse material passa pelo fundo falso, ele vai ser descarregado
nessa parte, área inclinada fora do cone, e aí o que acontece? Essa área inclinada faz com que o cobre seja descarregado, tá bom? Então e aí a solução acaba transbordando no tanque. Imaginem que a gente está sempre carregando cobre, né? E aí basicamente o sólido sai pelo fundo falso com um pouco de solução, evidentemente, né? E como a gente está sempre carregando solução numa vazão muito maior do que a descarga de cobre, eventualmente esse material transborda e aí tem um recolhimento da nossa solução já sem o cobre, tá? Então o equipamento funciona dessa maneira, tá bom? Então o que a gente tem mais aqui, tá? Então de importante, a gente tem que falar um pouco que a gente tem o diâmetro dele, ele é de essa dimensão aqui, já falei para vocês, ela é de 4,2 metros, né? E aí a altura dele é de 7,3, tá? Então 7,3 metros de altura, tá? Aqui a gente tem 7,3 metros de altura. Se a gente olhar só a dimensão do cone, né? A dimensão do cone aqui no interior, a gente tem cones de, vamos ver aqui na minha colinha, a gente tem cones de 3 metros de diâmetro, tá? 3 metros de diâmetro, tá? A gente tem um cone aqui de 3 metros de diâmetro, tá? Então, desculpa, eu acho que eu peguei a dimensão errada aqui, tá? Então aqui, ó, esse cone aqui tem 3 metros de diâmetro, tá? Aqui a gente tem 3 metros de diâmetro e 3 metros de altura, tá bom? Então esse aqui é o nosso precipitador cônico invertido, tá? Esses equipamentos fazem um processo de cementação, tá? Que são processos de precipitação eletroquímica, tá? O pessoal do superior, tá? A gente vai seguir na nossa aula de hoje vendo o mecanismo de como acontece isso. Então mais uns 10 minutinhos de aula ali no máximo, tá? Então vai ser uma segunda parte bastante curta, tá? E o pessoal do médio, que eu entendo que vocês precisam entender é o funcionamento do equipamento, tá? O mecanismo ali, tudo que vocês necessitavam ali conhecer da precipitação, que é basicamente esses mecanismos, tá? Então eu acho que o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso, tá? Então eu agradeço de todos a atenção, pessoal do superior, a gente vai para uma segunda parte, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima, pessoal. A gente vai se encaminhando para a última aula, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos que ficaram até aqui comigo e acho que era isso, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.